O modo elegante de explicar a curvatura terrestre é fornecido por Aristótenes de Cirene, matemático e filósofo que viveu no século III. Como é possível? Será que teremos que exumar o corpo de Aristótenes para provar um fato assim tão grandioso, como é a forma do nosso mundo? Simples, porque estes coveiros têm em mãos apenas um punhado de cinzas. O experimento de Aristótenes consiste em medir o raio da Terra esférica, que tem somente 5% de diferença do que se considera válido atualmente. Ele observou simplesmente a diferença de sombras projetadas pelo Sol ao meio-dia no Holístico de Verão, na cidade de Cirene, e também em Alexandria, no Egito. Distante entre elas 5.000 estádios imaginados no mesmo meridiano. Enquanto em Cirene o Sol não projeta a sombra no meio-dia, em Alexandria a sombra de Gnomo faz 7,2 graus com a vertical. Isto é, 1/50 de ângulo-giro. Daí se deduz, a circunferência da Terra deve ser de 50 vezes a distância entre as duas cidades. Assim se chegou a 25.000 estádios, mais ou menos 39.000 quilômetros, aproximadamente os 40.000 quilômetros de circunferências impostas hoje. Na encenação do filme O Pouso na Lua, as sombras dos corpos projetados pelo Sol em uma superfície lunar são divergentes entre si, mesmo estando a poucos metros de distância no plano, então sem necessidade de presumir qualquer curvatura significativa. Mas se o Sol estava distante cerca de 150 milhões de quilômetros da Lua, sombras de objetos assim tão próximos entre si deveriam ser paralelas. Mas isso ocorreu porque a iluminação estava muito próxima. Sabemos que a NASA simulou os pousos na Lua. Mas o que vamos observar aqui é como em uma superfície plana, a inclinação das sombras pode variar pelo motivo da proximidade da fonte luminosa. Isso é o que Aristótenes resolve pressupondo uma curvatura da Terra, no lugar de atribuir ao Sol uma distância muito inferior. O modelo da Terra plana realmente descreve um Sol muito mais perto da Terra, como a visão destes raios nos sugerem. E se esta é falsificada, como alguns afirmam da refração atmosférica, significa que também Aristótenes fez seus cálculos induzidos de um erro do fenômeno da refração. Mas não é assim. A Wikipédia apela para as divergências aparentes dos raios crepusculares, invocando o efeito da perspectiva, que concentra todas as linhas para o ponto de fuga do horizonte. Mas esta não influencia a percepção da verticalidade das linhas. A perspectiva não funciona assim, mas assim. Porém, nós vemos os raios solares deste modo. Isto significa que a divergência é devido à natureza de uma fonte em todas as direções das luzes, que vem de um Sol muito menor e que está muito mais próximo do que aquele que nos contaram. Sendo esta a realidade do Sol, ele cria sombras divergentes, como estas medidas por Aristótenes, sobre uma distância de 5.000 estádios, mas claro, em uma Terra plana.